Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 3 e no verso 16. Glória a Deus. Você é livre aí, viu, querido? Quem é salvo e livre no Senhor? Levanta a mão. Então você está na casa do Pai, não é proibido aqui adorar e glorificar o nome dele, não. O povo de Deus, o povo quadrangular, é um povo pentecostal. Então, pode abrir sua boca e glorifique o nome dele, amém? Quantos encontraram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode colocar sua Bíblia, feche seus olhos nesse momento. Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela tua presença, obrigada por já estar falando conosco desde o início desse culto, Pai. Eu peço licença nesse momento e peço que o Senhor encha a minha vida e encha a vida dos meus irmãos, Pai. Agora vamos falar da tua palavra, todo espírito, meu Deus, contrário, tudo aquilo que vem tentar tirar a paz e tentar tirar a atenção dos teus filhos, eu repreendo agora no poder do teu nome, Pai. Fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações, usa a minha vida de uma forma sobrenatural, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Deus enviou Jesus para nos salvar. E a salvação vem através de Jesus. Amém? Porque nós éramos pecadores, nós somos concebidos em pecado. E Jesus, pelo seu sangue, ele nos livrou disso. A palavra diz que tudo aquilo que era contra a nossa vida, toda a cédula do mal, tudo aquilo que era ruim, Jesus, na cruz do Calvário, era como se ele pegasse aquela cédula, ele rasgasse e ele falasse, eu vou ser condenado por você. Deixa eu desligar meu celular aqui. Então, toda a cédula contrária, todo o mal que tinha sobre a nossa vida, tudo aquilo que era preparado para mim e para você, Jesus levou sobre ele na cruz do Calvário, amém? Todos nós sabemos disso. Jesus não tinha pecado, não tinha mágoa, Jesus não tinha nada, Jesus era perfeito. Sim ou não? Sim ou sim, como diz o pastor? Jesus era perfeito, mas ele se entregou por mim e por você. E por que ele fez isso? Porque era a promessa que ele viria em nosso lugar. Ele levaria sobre ele todas as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas necessidades, transgressões, tudo aquilo que era reservado para nós. Aquela cruz era para mim e para você, mas Jesus, ele tomou o nosso lugar por amor a nós, amor incondicional. Eu sou mãe e tem muitos pais aqui nessa manhã. E você não daria o seu filho em troca de alguém? Você daria o seu filho para ser sacrificado por alguém? Por aquela pessoa que te fez mal, que te perseguiu, que fala mal de você? Pela prostituta, pela aquela pessoa que está lá se drogando? Por aquela pessoa que neste momento está lá tentando tirar a própria vida? Você como pai, como mãe, você faria um negócio desse? Você pegaria o seu filho amado e você falaria, não, pode sacrificar em favor daquela vida? Mas Deus, ele não pensou em nada disso. Ele falou, ele pegou o único filho dele. E Jesus, sem questionar, sem pestanejar, sem brigar, sem fazer malcriação, se sacrificou como ovelha muda. A palavra diz que ele foi para o sacrifício como uma ovelha muda. Ele não disse nada. E isso aqui é o amor de Jesus pela nossa vida. A salvação, ela vem então através de Jesus. Mas eu quero dizer algo para vocês, que a salvação é ser livre. O pastor tem uma mensagem que ele prega e eu gosto muito. A primeira vez que ele pregou, ele não pregou para mim, ele só me disse o tema. E eu falei, meu Deus, guarda a vida do meu esposo. Que a mensagem dizia assim, o título da mensagem era Barrabás, eu escolho Barrabás. E eu falei, meu Deus, amor, como assim? E ele pregou aquela mensagem. E em dado momento ele falou que quando Jesus estava ali, que Pilatos fala, vou lavar as minhas mãos, quem que vocês querem, Jesus ou Barrabás? E a multidão escolhe Barrabás. Naquele momento, os guardas vão lá e eles tiram tudo aquilo que Barrabás estava preso, tudo aquilo que estava atado ao corpo de Barrabás, todas as correntes, eu não sei como é que era, mas eu acredito que como ele era um ladrão
muito perigoso, ele deveria estar bem atado, bastante atado. E quando a multidão diz, nós escolhemos Barrabás, os guardas soltam Barrabás. E soltam também tudo aquilo que prendia ele, aquela vida. E a mensagem foi justamente sobre isso. Que quantas vezes Jesus, ele fala para nós que nós somos livres, mas nós queremos voltar lá à situação e ficarmos atados àquela situação. Nós queremos olhar para aquela situação e ficar preso, carregar aquele peso no pé, igual nos desenhos animados que os bonequinhos andavam com os pés com aquelas bolas de ferro no pé. Só que quando ele é liberto, esse ladrão é liberto, tudo aquilo que prende ele é livre. Eu não sei, a palavra não fala como que Barrabás saiu. Eu acredito que ele saiu correndo, feliz da vida, porque ele estava solto, ele estava livre. E o que eu quero dizer para você com isso, que a salvação é ser livre, porque Jesus, ele nos deu isso na cruz, nós somos livres. E por que às vezes, às vezes não, por que ao longo da nossa vida nós carregamos os pesos? Nós começamos a carregar os fardos na nossa vida, nos nossos ombros. Se Jesus já disse através do sacrifício dele na cruz, se Jesus já falou que ele nos ama incondicional, se lá em João 3,16 a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não existe amor maior, e não existiu e não vai existir, querido, amor maior que o amor de Jesus por nós. Por que eu e você, nós insistimos em carregar tantos fardos nas nossas vidas? Por que a partir do momento que nós decidimos entregar as nossas vidas, quando nós estamos lá no primeiro amor, ontem nós tivemos um casamento, a coisa mais linda, e o pastor falou que vocês sempre lembrem desse momento para enfrentar as adversidades. Por que na nossa vida com Jesus não é assim também? Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, por que nós insistimos em carregar tantos fardos? E aqui eu acho que você já está entendendo no que eu estou falando. É sobre o perdão. E eu falei para Jesus nessa manhã, eu falei, ai Jesus, eu vou ter que falar sobre isso de manhã. Vou ter que falar, sim, vou falar. Porque tudo aquilo que vem à nossa boca para falar, nós somos profetas de Deus nessa terra. E eu não vou guardar para mim aquilo que o Senhor mandou eu passar para frente. E o perdão é algo que nós carregamos durante a nossa vida. E quando eu falo nós, querido, eu falo de mim também. Eu passei uma situação muito difícil na minha vida uma vez. E eu fiquei um tempo brava. E eu não conseguia perdoar. Eu tinha uma raiva muito grande. E eu fiquei muito ferida nessa situação, muito triste também. Só que aquilo foi causando mal na minha vida. Eu comecei a ter manchas pelo meu corpo, eu não sabia o que era. Eu não tinha entendimento, não sabia o que estava acontecendo. Eu era da igreja, eu nasci na igreja, eu sempre fui da igreja. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E uma vez, uma cantora lançou uma canção. Isso faz um tempo, eu não vou nem falar o ano aqui. Mas essa cantora lançou uma canção. E a canção dizia, uma parte da canção falava assim... o título era A Volta do Rei. E uma parte da canção falava assim: se ele voltar agora para levar-nos para o céu, será que vai subir? Se num piscar de olhos Jesus aparecer, será que vai subir? E aquilo, a primeira vez que eu ouvi, eu falei: Jesus, eu vou ficar. Porque na hora que eu ouvi a canção, querido, eu vi o rosto dessas duas pessoas que me feriram. E eu falei, ai, eu não aceito ficar nessa terra por causa desses dois. Hoje eu falo assim, rindo, porque é leve. Mas na época, queridos, eu fiquei tão brava. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu aprendi que era através do perdão. Mas eu falei, mas Jesus, eu que fui machucada. Eu que fui ferida. Eu que fui injustiçada. Eu que tive o meu nome jogado, arrastado na lama, como dizia antigamente. Fui eu. Era eu que estava em casa. Eu que fui ferida. Como que eu vou perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Eu não quero perdoar, não. Eu quero carregar esse peso.
E isso começou a me fazer mal, eu comecei a ficar doente, porque eu estava com esse peso que não era meu. E essa canção vinha na minha mente e eu falava, meu Deus, eu vou ficar aqui, Stephanie vai subir, quem que vai ter a mãe da Stephanie lá no céu? Quem que vai cuidar da Stephanie? E eu fiquei com aquilo. E eu falei, então eu vou orar. Porque eu já sabia que através da oração, muitos milagres eu já tinha recebido. Então eu fui orar. E eu falei para o Senhor dessa forma, eu falei, Jesus, eu vou fazer um propósito com o Senhor, porque eu quero perdoar essas duas pessoas. E eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu vou orar todos os dias, antes de dormir. Olha, querida, a gente faz uns propósitos com Deus que eu vou falar para vocês, viu? Mas amém. E eu falei, Senhor, todos os dias até eu perdoar. Eu dei algum prazo, querido, para Deus? Eu falei, é daqui 1 ano. Não, eu falei, Jesus, eu estou passando uma receita para vocês aqui, ó. Quem tiver aí precisando, já vai anotando aí. E eu falei para o Senhor dessa forma, eu falei, Jesus, eu vou orar. Todas as noites antes de dormir, eu vou orar. E eu vou liberar o perdão. E eu vou orar. Mas eu, fiz ainda de uma forma diferente. Tinha que ser de joelho. Oh, glória. Glória a Deus aí, querido. Dá um glória aí. Eu trabalhava no mercado. E eu entrava às 7 da manhã, saía às 6 da tarde. E quando eu saía às 6, eu pegava ônibus e chegava em casa quase umas 8 horas. Chegava em casa, tinha que fazer as coisas. Não tinha máquina. Glória a Deus. Tinha tanquinho. Eu falava, eita Deus. E às vezes eu ia dormir meia-noite. E aí, quando eu estava na minha cama, quem disse que eu conseguia dormir? Eu tinha feito um propósito com Deus. Eu não conseguia dormir, querido. Diante de Deus, estou falando para vocês. Eu virava na cama de um lado para o outro. E eu tentava orar, deitada, não adiantava. Eu tinha que levantar e ficar de joelho. E nas primeiras vezes era tão difícil orar. E eu era sincera com o Senhor. E eu falava tudo para o Senhor, como se Ele já não soubesse. Mas eu falava tudo de novo. E era assim, e outro dia a mesma coisa, e outro dia a mesma coisa. E eu orava com aquela raiva no coração, brava. Vocês queriam ver quando era um dia que eu estava tão cansada de ter lavado tanta roupa. E eu falava, eu não acredito que eu fiz esse propósito com o Senhor. Tem que levantar e orar por esses abençoados. E eu fazia dessa forma. E Deus foi tratando meu coração. Em todo lugar que eu estivesse, estava na casa da minha mãe, estava viajando, em qualquer lugar, eu não conseguia dormir enquanto eu não ajoelhasse e pedisse perdão. E eu falava, Deus, me cura, eu preciso ser curada. Eu preciso liberar perdão porque eu quero morar com o Senhor no céu. Quantos querem morar com o Senhor no céu? Mas para morar com o Senhor, nós temos que ser livres. Nós temos que estar limpos. Existe uma canção que diz, no céu não entra pecado. E eu vou parar por aqui, porque senão os irmãos vão falar, eita, pastora. Gente, eu fiz aniversário essa semana, eu fiz 36 anos. Mas glória a Deus. 37, amor, obrigada. 37, queridos. Olha, que bênção. Minha avó era crente das antigas e cantava os hinos da harpa tudinho. Então, eu aprendi. Então, se nós somos salvos, se nós queremos ser salvos e queremos morar no céu, nós temos que ser o quê? Livres e limpos. O perdão, queridos, não é para os fortes. O perdão não é para os fracos. O perdão é só para os fortes. Não é para os fracos. Você quer ser forte? Você precisa liberar o perdão. Pastora, mas olha o que fizeram comigo. Eu sei. E o que fizeram com Jesus? O que nós fazemos diariamente com Jesus? Quando Jesus nos chama à santidade. Quando Jesus nos chama a ter um particular com Ele. Quando Jesus nos chama a renunciar a nossa carne. O que nós fazemos com Jesus? E todas as vezes que nós precisamos de Jesus, que é 24 horas, Jesus está lá pronto a nos atender. Ele olha para mim e para você e fala, filho amado, o que eu posso fazer por você hoje? Ele não fica jogando na sua cara, lembrando que você fez, porque você fez isso, você fez aquilo. Não. Quando Jesus nos salvou, quando Ele nos libertou, eu costumo sempre dizer que Ele pegou os nossos pecados. As mulheres, os irmãos que jogam lixo lá fora. Vocês colocam um lixo lá pro caminhão do lixeiro pegar.
Vocês vão lá de volta olhar o que foi feito? Vocês vão lá no lixão olhar e procurar o lixo de vocês? Alguém aqui faz isso? Não, né? Com Jesus é igual. A palavra diz que Ele nos salvou, e quando Ele nos salvou, os nossos pecados, Ele fez o quê? Jogou no mar de esquecimento. Foi embora. Acabou. Quem chama eu e você, ou tenta chamar pelo pecado, pelas coisas que você fez, é o diabo. Jesus, Ele nos chama pelo nosso nome. Foi para isso que Ele prometeu lá em Isaías, que Ele, antes de nos conhecermos, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e Ele já te chamava pelo teu nome. É ou não é o que está escrito aqui em Isaías? Amém? Tem crente aí? Glória a Deus, aleluia! Então o perdão é para os fortes. Existe uma frase que diz assim: se arrependimento matasse. Quantos já ouviram essa frase? Agora vocês não precisam levantar a segunda pergunta que eu vou fazer, tá? E quantos já disseram essa frase? Eu falo por mim. Mas o arrependimento, ele não mata. O arrependimento, ele liberta. Ele traz cura. Ele traz a libertação. Porque através do arrependimento nós somos salvos através de Jesus. Não é assim? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é aí que nós obtivemos a salvação. Então, o arrependimento, ele não mata. O arrependimento, ele traz vida, e vida com abundância. E olha que coisa maravilhosa, vida eterna. Porque quando nós nos arrependemos, nós temos a vida eterna com o Senhor Jesus. Ah, querido, se você não entendeu, eu vou repetir. Quando nós nos arrependemos, nós temos vida eterna com o Pai. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora eu quero dizer uma coisinha para vocês, que a gente lê Romanos e às vezes a gente quer passar batido em Romanos 12, do capítulo 9 até o 21. Acho que muitas vezes na nossa vida a gente quer passar direto isso daí, não quer nem olhar, né, Adilson? Adilson, que é uma pessoa que também estuda da palavra de Deus, que sabe da palavra de Deus, vai saber o que eu estou falando. Em Romanos 12, do capítulo 9 ao 21, vai falar sobre as virtudes recomendadas, como que nós temos que ser como cristãos. E eu vou ler para vocês do 12 ao 14. Ó, querido, se você precisa liberar perdão, Deus está falando no seu coração hoje, para você ser livre, você ser liberto disso daí. Fale para o Senhor aquilo que te feriu. Pode falar mais uma vez, e quantas vezes for necessária, fale para o Senhor. Mas fale: Senhor, eu preciso perdoar, porque eu quero ser livre. Aqui vai dizer assim, versículo 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios com seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. Coloca aqui para mim, por favor. É o 12 e o 19. Tá, vamos ler nessa daqui, então, que a minha está diferente. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. Você pode ler comigo o que está escrito aqui, ó? 1, 2, 3. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Na minha versão está escrito assim: a mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Queridos, essa batalha que você está vivendo
essa luta que você está passando, é Deus que vai guerrear por você, não é você com a sua força. A nossa luta, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados das trevas. Então nessa manhã, se você está com isso no seu coração enraizado, eu não sei o que é que fizeram com você. Eu não sei qual foi a injustiça que fizeram com você. Eu perdoo porque eu obedeço, e quando eu obedeço, o céu se abre sobre a minha vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil perdoar, não é fácil. Não é fácil a gente ter que falar bem daqueles que estão falando mal da gente. Não é, mas é o que Jesus ensina. É o que Deus fala pra gente fazer. Não empreste sua boca pro diabo, não, querido. Não seja usado de Satanás. Seja a boca de Deus nessa terra. Porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós damos lugar e nós deixamos o diabo falar através da nossa boca. Quando você fala, eu não vou perdoar, eu odeio aquela pessoa, não é você que está falando, você está dando lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Como que você vai ser batizado no Espírito Santo? Como que você vai ser templo do Espírito Santo se a sua casa está suja? Como que você vai morar no céu, querido, se você não está livre? Se você não está liberto? Às vezes nós falamos de libertação e nós damos nome a tantas coisas. Mas o perdão é algo que você precisa liberar. E quando você liberar o perdão, você vai ver como é libertador. Eu vou, só para encerrar. Eu terminei o meu propósito de oração. E eu fiquei durante 1 ano orando todos os dias por essas pessoas. E eu falava que eu precisava liberar o perdão porque eu queria morar no céu. Teve um dia que, à noite, eu fui orar antes de dormir. E eu orei por 2 pessoas que precisavam de Jesus. Eu não orei mais querendo liberar o perdão. A minha alma se encheu de um amor tão grande por aquelas pessoas que eu pedi perdão para o Senhor de todo o tempo que eu carreguei aquele fardo. E naquele momento o Espírito Santo me lembrou do propósito que eu havia feito. E eu entendi que ali eu estava curada. Porque quando eu perdoo, queridos, não é que eu esqueci. A marca fica. Só que quando você olha para aquela cicatriz, ela não te causa mais dor. Você olha para aquela situação, você se lembra, você fala, como eu cresci. Olha como eu era e como eu estou hoje. Eu tenho uma cicatriz no meu braço de algo que aconteceu quando eu tinha 14 anos. E eu olho, não dói mais. E foi uma queimadura grave que eu tive aqui. Ficou bem fundo, demorou um tempo para cicatrizar. E é assim com o perdão. Você perdoa, só que você não vai ficar lembrando e falar, eu perdoo, mas eu não esqueço. É errado também. Você perdoa e você esquece. Quantos pecados nós cometemos? Quantas coisas ruins nós fazemos? E já pensou se quando Jesus voltar lá no céu, estiver lá passando o telão da sua vida, você vai falar, eita, que vergonha. Mas Jesus não se lembra mais daquilo. Quando estiver passando sua vida lá no céu, você vai, até os pecados pequenos, vai aparecer lá. Você já pensou se, aí quando você estiver assistindo lá, se Jesus não fosse misericordioso, onde você estaria naquele momento? Mas você vai estar lá no céu, nas bodas do Cordeiro de Deus. Livres e limpos e libertos de toda mágoa do seu coração. A minha tia, ela contava uma história que eu falava, nossa, não entendia direito aquilo. Ela falava assim para mim, filha, no inferno tá cheio de pessoas que têm razão. Eu falava, nossa, é mesmo? É mesmo? É. Eu falava, mas por quê? Tá cheio de pessoas que têm razão. Porque lá no inferno tá aquela pessoa que matou alguém. Eu falei, nossa, mas aí matou alguém, tem que ir pro inferno, né? Eu era criança. E ela falou assim, então, matou a mãe? Fulano matou a mãe dele, ele foi lá e matou a mãe. Eu tô dando só esse exemplo, porque ela falou tantas outras coisas. E eu falei, nossa, é mesmo, né? Isso é grave ou não é, queridos? Se alguém faz mal para um dos nossos, a nossa vontade não é isso?
de ir lá e acabar com a mão, mas olha o que está escrito aqui, ó. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ah, pastora, se ela está falando para eu ter sangue de barata, eu estou falando para você confiar no que diz o Senhor. A mim pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Romanos 12, 20. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E eu vou dizer o último. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Queridos, você é filho de Deus. Você é geração eleita, você é salvo em Cristo Jesus. Ofereça para o seu inimigo aquilo que está dentro do seu coração, que é o amor de Deus. Você está cheio, inundado da presença de Deus. Você não está cheio de maldade. Então olhe para o seu inimigo com amor e fala: ai, Jesus, está difícil olhar para o amor. Mas olha para ele, vai profetizando, vai tentando. Começa a olhar e falar: ai, Jesus, tem que fazer isso. Tem que fazer. Você quer morar no céu? Você quer morar no céu? Então, se você quer morar no céu, obedeça os mandamentos do Senhor. E um dos primeiros mandamentos é: ame ao outro como a ti mesmo, assim como Cristo amou a igreja dele. Ame o seu inimigo, querido. Perdoe. Abre o seu coração. Fale para o Senhor. Fala: Senhor, está doendo tanto. Eu fui injustiçado. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração, seja livre na presença do Senhor. Às vezes você não está se sentindo livre, você acha que você está preso. É essa raiz de amargura que está no seu coração. Essa tristeza que você sente, que você não sabe de onde que é. É a tristeza que está dentro da sua alma. É o seu espírito que está sangrando, está sofrendo, porque está vendo essa situação. Tome uma decisão nessa manhã. Se liberte desse sentimento ruim. Se liberte de todo... Aqui você ouviu falar sobre a soberba. Se liberte disso, se quebrante na presença do Senhor. O perdão não é para os fracos, querido, é só para aqueles que são fortes. E eu encerro dizendo que nós vamos entrar no céu marchando. Nós não vamos entrar no céu com pétalas caindo, não, com sinfonia de anjo. Esquece isso, querido. Isso é só quando estiver lá nas bodas do Cordeiro. Mas nós vamos entrar no céu marchando. Porque... nós passamos por tantas coisas aqui, mas nós vencemos, porque Jesus prometeu isso e nós fomos firmes. Nós somos soldados do Senhor. Então nessa manhã se levante como um soldado do Senhor Jesus.